Sobre esse momento de tensão nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, nós conversamos agora com o Dr. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professor Alexandre, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Nelson? Tudo bem. Professor, a pergunta é justamente sobre a expectativa de uma invasão, de uma ação militar em território venezuelano, porque apesar dessa última fala que a gente viu há pouco do presidente americano negando a intenção, o plano para atacar a Venezuela, os equipamentos militares, o porta-aviões, alguns outros ataques já aconteceram na costa venezuelana e há todos os rumores de semanas nesse sentido. Qual a real possibilidade de uma incursão militar americana para derrubar o regime de Nicolás Maduro? Nós já temos essa forte mobilização, como foi colocado aí na matéria. Isso indica um cenário bastante atípico, Nelson, sobretudo na região do Caribe. É claro que as forças ainda acho que não estão todas dispostas, sobretudo o porta-aviões, o Gerald Ford, mas é uma situação ameaçadora mais do que de iminente conflito. O que eu tenho visto e observado é que para haver uma operação, Nelson, seria necessária uma janela de oportunidade, porque obviamente um ataque massivo ou uma incursão terrestre, uma batalha de campo, ainda que as forças venezuelanas não possam fazer frente às forças americanas no curto, no médio, no longo prazo, seria um péssimo cenário, né? Porque seria um cenário dos Estados Unidos tendo que atacar sul-americanos, por mais que eles estivessem ali envolvidos com o narcotráfico. Eu acho que o cenário talvez seja de ataques pontuais, mas isso depende de coleta de inteligência, né? Ou seja, caso de fato saibam que alguma base pode estar sendo usada e que os danos colaterais seriam mínimos, pode haver sim uma demonstração de força, a destruição de algum tipo de equipamento ou base propriamente dita venezuelana. Mas eu acho que a grande aposta americana é mais no sentido de um magnicídio, né, de um assassinato ali do líder máximo, que é o Maduro, ou seja, só que ninguém sabe onde ele está. Todo mundo já deve ter percebido que ele sumiu, né, das aparições públicas, e talvez essa janela de oportunidade, quando surgir, nós tenhamos alguma novidade com relação a esse enredo todo. Professor Alexandre, eu vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Maris, já na nossa tela, vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa tarde. Olha só, nós sabemos que a Venezuela tem os seus aliados ali, como, por exemplo, Rússia, Irã e a própria China. Caso haja uma intervenção com mais força dos Estados Unidos, como que ficaria esses aliados? Boa tarde, Rodolfo. Os aliados provavelmente não vão conseguir intervir nem de modo direto e nem na forma de uma proxy war, porque para você conseguir intervir dessa maneira, você teria que ter um certo controle, um certo espaço de ação no Atlântico. Nós sabemos que o Atlântico ele é controlado pelo que nós chamaríamos ali de Atlântico Norte, né? A OTAN, Estados Unidos, Europa. Dificilmente você conseguiria ter o deslocamento, seja de cargas militares ou navios militares. Mas você tem razão com relação ao ponto desses regimes que já abastecem a Venezuela, do ponto de vista militar, ficarem, obviamente, incomodados de perder ali isso que nós chamaríamos na linguagem militar de uma cabeça de ponte, né? Esse espaço ali, esse território avançado de influência chinês e russo. Mas o mais preocupante, Rodolfo, é que, na verdade, desde a época do Chávez, o regime cubano tem muitos especialistas dentro do governo, especialistas em contra-inteligência, operações militares, e não deve ser fácil conseguir derrubar o regime, tendo em vista que o regime cubano está ali há anos, né? Então, você tem aliados mais próximos, Nicarágua, Cuba, que provavelmente vão fazer esse primeiro socorro, até por questões logísticas e estratégicas, caso haja, e com pessoal, inclusive, mais especializado. Professor Alexandre, uma outra questão é como uma eventual ação americana em território venezuelano para combater o narcotráfico poderia impactar aqui no Brasil, em que a gente sabe tem uma grande atuação das facções criminosas também. A gente viu a mega operação contra o Comando Vermelho, a gente sabe a força internacional, inclusive do próprio PCC. Alguma tensão, algum receio que possa recair sobre o Estado brasileiro também?
Eu acredito que sim, né? Porque aí a conversa fica uma conversa mais dura. Os Estados Unidos já pediram para várias nações sul-americanas, inclusive o Brasil, reclassificarem isso que nós chamamos de facções criminosas como organizações terroristas. Alguns países atenderam, inclusive o Paraguai, mas o Brasil ainda não atendeu, não modificou sua legislação. É óbvio que se ocorre um ataque, Nelson, como você está colocando, qualquer pedido americano vai ter que ser calculado de um modo diferente, porque ninguém vai querer, né, um porta-aviões, torpedeiros a 200 milhas da costa brasileira, né, bombardeando ali embarcações suspeitas, né, ou ameaçando isso. Essa situação seria péssima. O Brasil provavelmente vai ter que adequar e, claro, eu acho que como tem um cenário eleitoral logo mais, isso pode vir a se tornar uma questão eleitoral, um tópico a ser tratado. Então, pode ter sim uma pressão para que o Brasil comece a fazer frente a esses ataques de uma maneira, ou melhor, a essas organizações com ataques e represálias diferentes do que nós fizemos nos últimos 30 anos. Professor, agora mudando de assunto, mas aproveitando a sua participação aqui, não posso deixar de te perguntar sobre algo que repercutiu internacionalmente também, que seria a possibilidade dos Estados Unidos fazerem testes com armas nucleares, e isso estaria chamando a atenção da comunidade internacional como um todo. Como que o senhor avalia essa possibilidade? Provavelmente é uma reação ao teste do Burevestnik, né, que é aquele míssil que tem um propulsor nuclear que os russos propagandearam na semana passada. Mas nós temos também um outro fato importante, Nelson. Em 2023, a Rússia saiu do Tratado de Não Proliferação. Ninguém notou qualquer teste. Quando eu falo notou, é literalmente. Você tem vários cientistas no mundo tentando identificar testes nucleares e eles têm equipamentos para isso. Então, os Estados Unidos, de certa maneira, estão desobrigados a manter isso por causa da Rússia ter abandonado. Nós temos que lembrar que teste pode ser várias coisas. Tem dois aspectos importantes. Um é testar novos artefatos nucleares, novas ogivas, mas o ponto mais crítico das ogivas não são a sua capacidade, porque ela já tem um potencial enorme. São os sistemas de entrega. Eu acredito que russos, chineses se preocupam muito mais com os americanos retomando o sistema de entrega. Né? O sistema de entrega é um míssil, navios, submarinos, bases. Isso faz com que sistemas de defesa de cada país fiquem mais expostos à força americana. Dizendo de um modo bem simples, a ogiva chega mais rápido, né? E é mais difícil de ser interceptada. Então, isso é um cenário difícil, o mundo voltar para esse período da Guerra Fria, né, de corrida nuclear. Nós temos que lembrar também que Irã tenta fazer uma arma, Paquistão tem uma e continua testando, a Índia também, a China não tem nenhum controle dos testes, mas está ampliando o seu arsenal. Então, tudo isso realmente coloca o mundo num equilíbrio de forças muito estável e os Estados Unidos estão pressionando para ver se toma o controle disso novamente. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Alexandre Pires, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC e sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço pelo convite, Nelson. Até a próxima.